meus amigos, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo e quero dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui para que possamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus, né, no nosso canal EBD para Todos. Estamos aí inaugurando este canal nesse trimestre, último trimestre do ano de 2023, das lições bíblicas dominicais da CPAD. Nós vamos estudar juntos, né, esse livro e compartilhar. Eu quero fazer um desafio para você. Quero fazer um desafio também para que vocês compartilhem o nosso canal, se inscreva no nosso canal também, dê um like e sempre acione ali o sininho para que quando tivermos mais vídeos sobre as aulas, as próximas aulas, vocês serem avisados das nossas aulas da Escola Dominical EBD para Todos, ok? Beleza? É isso aí. Eu agradeço por você estar comigo aqui. Bom, a nossa lição nesse quarto trimestre vai trazer um assunto muito importante, que é o assunto sobre o ID de Jesus. Então, a gente vai aqui ver, ó, aqui a capa da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical, Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus Cristo, né? Então, essa é a lição que vai tratar aí da grande comissão, que é o ID de Jesus, né? Então, a primeira lição nós estamos lendo e vamos aprender hoje, estudar, é a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. E essa lição, ela vem nos trazendo ali a grande comissão de Jesus Cristo para as nossas vidas. O ide de Jesus, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Significado da palavra etnocêntrico: é aquele que vê o mundo com base em sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas ou considerando a sua como superior às demais. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16 e verso 15. A verdade prática da nossa lição diz assim: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Então aí está a universalidade da pregação, né? Vamos fazer a leitura em classe, a leitura bíblica em classe, para que todos possam acompanhar Mateus 28, do 19 ao 20, e Marcos, capítulo 16, do 15 ao 18. Vamos primeiro ler Mateus, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Aí está, nesse início aí da nossa lição, o grande comissionamento vinda da parte de Jesus para nós, né, os seus discípulos. Então Jesus estava ali, quando reunido com os discípulos, proferiu estas palavras em que comissionou os nossos irmãos, nossos discípulos, né, os discípulos de Jesus, a pregar o evangelho por toda a terra. Vamos à nossa introdução. Nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária, né, que é um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho no mundo. Veremos que missões
É uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém? É claro que mediante tudo que Jesus falou para os seus discípulos, né, esse grande comissionamento é, de Jesus para os discípulos estava relacionado à preocupação que Jesus tinha com as almas, do amor que ele tinha com as almas. O coração do Senhor Jesus estava voltado para missões. E agora ele comissiona os discípulos. Porque nós vamos ver que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Está escrito lá em Mateus capítulo 9, e verso 37 e 38. E você pode perceber que Deus, ele deseja alcançar o mundo inteiro. Deus deseja alcançar o mundo inteiro. E a missão da igreja aqui na terra é de expandir, é de crescer e de expandir a mensagem do reino para toda a terra. Toda a terra. Aleluia. Porque é preciso que haja arrependimento para o perdão dos pecados. Você pode ver lá em Lucas, capítulo 24, do 46 ao 49. Vamos ler? Lucas 24, do 46 ao 49, que diz assim: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, sendo revestido de poder, olha só que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Jesus fala para eles, olha, ficai em Jerusalém. Porque, de qualquer forma, para se pregar o evangelho a toda criatura, é preciso preparação. Deus está dando uma ordem aqui. Então Jesus ele vai dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esse poder é que vai fazer você ser empoderado, ter o poder, se sentir empoderado para o grande comissionamento, para a grande verdade das missões, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas Jesus está nos chamando. Ficai em Jerusalém, para que eu possa te preparar para essa grande comissão. Primeiro, Jesus dá uma ordem, ele diz que a seara é grande, que falta os ceifeiros, né? E agora ele nos chama para esse trabalho, para esta comissão. Mas antes ele diz assim, ó, ficai em Jerusalém, porque eu vou revestir vocês de poder, para que vocês possam pregar o evangelho com poder e grande glória. Aleluias. Então vamos para a primeira parte da nossa lição, após a introdução, que é a grande comissão. O que é comissão, né? O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento, Isaías 45, 22 e Gênesis capítulo 12, verso 3, e está fundamentada no Novo Testamento, em Mateus 9, 37 ao 38, 28 e 19, e Atos 1, 8. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo. Vamos ler Isaías? Então, Isaías 45, 22, que diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Entendemos então que a grande comissão está desde o princípio. Desde o princípio. Deus tem falado, chama Abraão e fala isto para Abraão. Né? É o grande comissionamento. Pela nação que viria por Abraão, chegaria até nós por meio do Salvador Jesus Cristo. Né? Então Deus ele já estava preparando para que pudéssemos participar. Desta forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. É um mandamento a ser obedecido. É o ide de Jesus. Vamos ler Mateus 28, 18, 20? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, nesse primeiro tópico, a grande comissão, que vem uma pergunta no seu subtópico, que é: o que é a grande comissão? Nós entendemos que a grande comissão é um mandamento do Senhor para a igreja, para proclamar o evangelho a toda criatura. Proclamar. A igreja, que no grego é eclésia, significa sair para fora. Então a igreja foi chamada não para ficar dentro das paredes, não para ficar em quatro paredes, mas a igreja foi chamada para estar nas ruas, né? Transpor os muros, ir aos confins da terra, sair para fora, proclamando o evangelho e o ide do Senhor Jesus Cristo. No nosso segundo subtópico, a gente vai ver aqui que existe uma questão aí, a questão cultural. E a pergunta é: a questão cultural de um país é motivo pela qual a gente não ir pregar o evangelho? No segundo subtópico, nós vamos falar e aprender a questão cultural. Questão cultural de cada lugar, de cada país, né, de cada cidade. O nosso país, o Brasil, tem um exemplo, né, de ser um país continental, onde tem todos os estados e cada estado da federação tem sua questão cultural, né? A sua questão cultural. Mas é preciso dizer que o evangelho ele é transcultural. O evangelho do Senhor Jesus Cristo ele não fica preso. A palavra não fica presa. Nesse segundo subtópico, a questão cultural ela vai ser falada aqui. E vamos ler aqui, ó, o ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. E se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, bom e amoroso, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além de nossas fronteiras. Preparemo-nos para esse desafio. Realmente, é um desafio. A igreja tem um desafio muito grande aí. É preciso prepararmos. É preciso estar juntos, preparados, unidos para atravessar. Porque a palavra de Deus ela é transcultural. A palavra de Deus proclamada, ela vai aonde nós não conseguimos ir. Quando você profere a palavra, ela vai no coração do homem. Ela vai lá no coração do homem. Ela vai e toca no coração do homem.
Ela faz, ela faz com que o homem, o seu coração de pedra, se transforme em um coração de carne. Isso é Deus que faz. Esse milagre Deus faz. Então, independentemente da cultura de um lugar, da cultura de um país, nós, comissionados a fazer o ID de Jesus, temos que nos preparar. E nos preparar para essa grande missão. Porque o importante disso tudo é que Deus vai conosco. Nós podemos dizer: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Então Deus, ele se responsabiliza. Deus vai conosco, ele se responsabiliza pelo seu grande projeto. E esse projeto vem do coração de Deus. No terceiro subtópico, a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupo étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Romanos 15, versículo 20. Esse clamor do apóstolo Paulo tem que nos constranger também, nos deixar constrangido, porque precisamos urgentemente, e agora, e já, começarmos a anunciar o evangelho que vai trazer paz à humanidade carente, a humanidade carente de Cristo, né? Nós vemos pessoas morrendo aí com depressão, pessoas que estão à beira da morte, porque não tem onde encontrar, porque não tem forças para sair. Nós que somos fortificados pela fé em Cristo, temos que levar este evangelho. Temos que dizer, olha, o vazio que está no teu coração só pode ser preenchida por Cristo. Só pode ser preenchida por Jesus, esse vazio. As pessoas estão aí buscando paz e buscando felicidade e alegria por um momento nas drogas, nas bebidas, né? Nas festas, nas bebedeiras à noite. Depois se drogam. E quando passa o efeito da droga, o efeito do álcool, essas pessoas voltam ao seu estado depressivo, deprimente. E aí é quando cabe a nós chegarmos a tempo e fora de tempo, pregando o evangelho, falando desse Jesus maravilhoso que fez mudança em nossa vida e quer fazer mudança na vida das pessoas que precisam de Jesus. No quarto subtópico, a gente vai ver a eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz em cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Lucas 24, 49, Atos 1 e 8. Pois é ele que convence a pessoa do pecado. João 16, 8. Regenera o pecador. Tito 3, 5. E capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. 1 Coríntios 12, 3. Nesse sentido, a igreja está pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão.
proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Vamos ler Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E Atos 1:8 que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E semeeis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E você pode atentar e ver e descobrir que esse grande comissionamento de Deus para nossas vidas vem cheio de promessas. Deus está fazendo promessas à igreja e para que a igreja se revista do seu poder, se prepare para o revestimento do poder. Ficai em Jerusalém, eu vou revestir vocês de poder. Aí no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vai se cumprir exatamente o que Jesus falou. Capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Que maravilha! O grande comissionamento do chamado do Senhor para a igreja e para nós se confirma na sua própria palavra, quando Deus ele quer que nós, crentes, que confiamos na sua palavra, que confiamos no seu sacrifício, entendamos que para ir além Jordão, ir além rios, temos que nos preparar debaixo da potente mãos de Deus. Que alegria! Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. Se você quer ser missionário, quer falar da palavra de Deus para as pessoas, Ele vai te comissionar, Ele vai te revelar e Ele vai te dar poder. Aleluias! E com eficácia, Deus vai nos fazer atingir os objetivos do reino, os objetivos da grande comissão, que é de trazer as pessoas para Deus, para o reino de Deus. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos para o segundo tópico da lição, que vai falar sobre missões transculturais. Conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. A Bíblia vai dizer que nós não temos que nos preocupar, de se preocupar com o que vamos falar, né? Porque Deus, Ele vai nos dar, Ele vai nos fazer lembrar. Se estudamos a palavra, se oramos, se jejuamos, se pedimos a Deus sabedoria, conhecimento da parte do Senhor, Ele vai nos fazer lembrar da sua palavra.
Ele vai cumprir em nós o que ele diz, para que possamos pregar o evangelho com ousadia. E está escrito na palavra. Mateus 10, verso 19, diz assim: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Aí você pode perceber aí que a palavra de Deus vai confirmando que não devemos temer, é confiar. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Agora, como fica a visão transcultural na Bíblia? Segundo o comentarista, quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário em pelo menos 3 ocasiões específicas. No livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Né? Gênesis 3:15, 6:11 e 14, Gênesis 12:3. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra, com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Todas as nações. Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O apóstolo Paulo, aqui, perseguidor do Evangelho de Cristo, estava perseguindo, não sabia o que estava perseguindo, né? Porque ele perseguia por zelo da sua religiosidade, e Deus agora pega ele e faz ele um missionário. Né? Leva ele a cair por terra naquela comissão. Ele estava na comissão errada, né? O apóstolo Paulo estava na comissão errada. Estava perseguindo os cristãos. Estava perseguindo a Jesus. Quando ele cai por terra, ele pergunta: quem és tu? Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. E ali, diria numa palavra mais simples, né? Que caiu a ficha de Paulo, e Paulo entendeu que ele estava no comissionamento errado. Ali ele entendeu tudo. Caiu as escamas dos olhos, mesmo ele ficando cego. Ele viu. Ele viu a quem estava perseguindo, e Deus agora faz dele um missionário. Eleva ele a uma condição de missionário, a ponto de ele dizer que todo conhecimento que ele aprendeu, que ele tinha aprendido nos pés de Gamaliel, tudo que ele aprendeu não era nada, era anátema, não era nada em relação à palavra que Deus tinha dado para ele, em relação à palavra de Deus e o grande comissionamento do reino de Deus. E ele foi levantado para pregar para os gentios, para os reis. Aleluia. Deus faz assim. A obra de Deus é assim. Ele pega você e ele faz de você grande na sua missão. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Continuando aqui na nossa lição, o terceiro tópico do segundo tópico, barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo, e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar suas tarefas missional. As barreiras são inúmeras.
Vejamos, barreiras geográficas, novas nações e novas culturas, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos, barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio, barreiras linguísticas, as línguas nativas, né? E barreiras religiosas. O exemplo prático disso é o islamismo, né? O ateísmo, o materialismo, o secularismo e etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o evangelho. Né? Nós vamos ter realmente essas barreiras aí que vão se levantar, né? E que já estão, né, postas. E é preciso ter muita coragem. E é preciso ter muita convicção daquilo que você quer fazer. E aquele que adora ao Senhor, que confia no Senhor, que procura fazer a sua vontade, não existe barreiras. Não existe barreiras que possam impedir do crente avançar. Jonas, ele fugiu. Mas Deus tinha um propósito. Colocou ele no caminho, de volta para Nínive. E lá ele pregou. Lá tinha grandes barreiras culturais, barreiras enormes da religiosidade do povo, do ateísmo. As pessoas não criam em Deus. Mas quando ele chega lá, quando Jonas chega e prega, a Bíblia vai dizer que os reis daquela terra se vestiram de sacos, colocaram o seu rosto em terra, em cinzas, porque creram, porque creram no poder da palavra de Deus. Esta palavra tem poder e ela vai aonde nós não podemos ir, aonde não conseguimos ir, ela vai. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela vai como uma espada afiada de 2 gumes até a divisão da alma e do espírito. E lá ela sonda o homem, sonda a sua alma e a sua vida, trazendo para si, trazendo para Deus aquela vida que estava perdida. É assim o trabalhar do Senhor. Sendo assim, nós vamos para o nosso terceiro tópico, a visão global do evangelho no mundo. E o primeiro subtópico, evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18, 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulo é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulos, conforme as Escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, 15 e 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas 2 faces da mesma missão. Então, aqui você evangeliza, e quando você traz esta pessoa para Jesus, você continua ensinando. Você continua discipulando esta pessoa. Então você evangeliza. Você fala da palavra. A pessoa vem até Cristo. Mas você pensa que parou por aí? Não, você vai ter que discipular esta pessoa. É um trabalho árduo. Você vai discipular na palavra, vai ensinar. Jesus fez isso, né? Jesus primeiro chamou.
Eles sentiram que deveria seguir a Jesus. E a partir daí, Jesus começou a discipular eles. Os discípulos de Jesus, discipulado por ele, pelo Mestre, aprenderam do Mestre. E aqui não é diferente. Você vai pregar o Evangelho, vai trazer aquela alma para Cristo, mas vai continuar discipulando ele até a eternidade. Até aquele grande dia. Continuar discipulando, ensinando. Depois ele vai se tornar um discípulo e ele também vai fazer a mesma coisa. É a continuidade desta palavra que é poderosa e maravilhosa. No segundo subtópico, desse terceiro tópico e último tópico, né? O arrependimento e capacitação do espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o pecado, né? Para o perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Vamos ler Marcos 1,15? Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista, ele sabia do seu grande comissionamento, a que Deus tinha feito ele para preparar o caminho do Senhor Jesus. E logo após, quando ele é preso, Jesus aparece, falando as mesmas palavras de João Batista, dizendo: credes no Evangelho, para que o povo cresça no Evangelho, se arrependesse de seus pecados. E a grande comissão, a proclamação do Evangelho, leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito de Deus em nossa vida. Não pense que parou por aí. Você vai evangelizar, você vai trazer o pecador, mas você vai discipular ele, vai ensinar a palavra. Por meio da palavra vem o arrependimento. E esse arrependimento gerado no coração vai fazer com que o Espírito venha, faça nele morada. Aleluia, que instrua ele, vai instruir ele, vai capacitá-lo para também fazer novos discípulos. E é assim que de testemunha em testemunha a palavra de Deus vai sendo pregada e vai sendo levada a todo o reino. Aleluia. A nações, tribos, línguas, nações. Glória a Deus. É a palavra de Deus que tem poder de libertar o homem, o mais vil pecador, e de transformar ele alvo como a neve, assim como está escrito. Chegamos à conclusão da nossa aula de hoje e eu agradeço por você estar comigo aqui, aprendendo um pouco. Eu quero aprender também juntamente com vocês. E vamos para a conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais: alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como a Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém, em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós
as boas novas de salvação. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E esta igreja, que tem como cabeça o Cristo ressurreto, é essa igreja que está aqui na terra, mas não está de brincadeira, não. Nós não estamos aqui de brincadeira. Estamos aqui para falar as verdades escritas neste livro, para que possamos fazer discípulos em todas as nações, em todos os lugares, no nosso bairro, na nossa rua, aleluia, testemunhando a verdade do Senhor, a verdade do Senhor nesse grande comissionamento, que é missões. Missões que está no coração de Deus. Que possamos nos revestir do poder de Deus, do Espírito de Deus em nossas vidas, para que possamos levar o Evangelho com autoridade do Espírito de Deus. Amém? Fica com Deus e até a próxima aula EBD para todos.